Meu nome é Rafael Simões, sou físico médico por formação, sou supervisor de proteção radiológica da medicina nuclear e da radiologia aqui da instituição. O tema do treinamento é proteção radiológica na rotina hospitalar. Ele deve ser aplicado a todos os colaboradores, diretos ou indiretos, seja ele ocupacionalmente exposto ou não, de forma que trabalhe de forma segura dentro do hospital, consiga identificar as sinalizações, as zonas de perigo e gerenciá-las de acordo com cada situação. Vamos descrever aqui diversas situações que são corriqueiras dentro do hospital e vocês estarão preparados, após esse treinamento, a circular, né, com segurança sobre esses aspectos. Os objetivos desse treinamento são capacitar os colaboradores quanto à identificação das zonas de perigo à exposição radioativa, através das sinalizações instaladas e o comportamento esperado frente a esses riscos. Fortalecer o conhecimento sobre proteção radiológica, exposição à radiação e os mitos que os envolvem. Apresentar a legislação vigente que abarca todas as operações e atividades desenvolvidas no âmbito hospitalar. É importante nesse momento ter um entendimento básico sobre o que é a radiação, em especial a radiação ionizante. A radiação, ela é uma forma de energia e a radiação ionizante é uma forma de energia com intensidade maior. Então, nesse momento, temos que ter ideia sobre como se proteger dessa energia, porque ela é capaz de causar efeitos biológicos que são maléficos para a saúde. Reconhecendo as zonas de perigo. É importante ter esses dois símbolos em mente sempre e reconhecê-los em todo momento no seu dia a dia do trabalho. À direita, você tem o símbolo internacional da radiação ionizante. Ele é muito fácil de ser identificado, não precisa ter qualquer conhecimento prévio sobre a radiação, o tipo de radiação. Sempre que ele estiver fixado em uma porta, não entre, apenas com a autorização, né, do técnico local ou de algum responsável. A luz vermelha, ela também sempre vai estar fixada acima da porta para identificar o momento que a radiação está sendo aplicada. E aí, quando essa luz estiver acesa, não pode entrar de jeito nenhum, porque está tendo irradiação em curso naquele momento. Aqui temos dois exemplos, né, de instalações do próprio Instituto. À esquerda tem a sala de raio-x, que tem lá o símbolo internacional da radiação ionizante e a luz vermelha acesa em cima. Na maior parte do momento, a luz vermelha vai estar apagada. Então quer dizer que nesse momento não tem irradiação ocorrendo na sala. Mas o técnico que está responsável por aquela sala de exames, ele pode a qualquer momento efetuar o disparo. Então tem que, antes de entrar na sala, sempre se comunicar com ele para que ele garanta que não vai ser emitida a radiação naquele momento. À direita, você tem o exemplo da radioterapia, que tem duas luzes, a vermelha e a verde. A verde é equivalente à luz vermelha apagada na sala de radiologia. Ela quer dizer que não está tendo irradiação. A vermelha, da mesma forma, está tendo radiação. Quando é seguro entrar nessa sala? Com autorização do técnico de radiologia responsável pelos procedimentos. Por mais que você tenha autorização da sua chefia imediata, de um diretor do hospital, para entrar naquela sala, sempre que chegar lá, tem que revalidar essa autorização, porque é ele que vai ser a última barreira que vai garantir a sua entrada de forma segura na sala de exames. Aqui tem um exemplo de irradiação. Enquanto a luz amarela estava ocorrendo, ela estava irradiando a paciente. Depois que ela cessou a irradiação, ela tornou a cor para azul, né? Essas salas, elas podem ficar radioativas, além desse momento que a luz
amarela se interrompe? Assim que a interrupção da emissão de raio-x, a sala continua radioativa? Esse é um mito que vamos responder agora. Na radiologia, a resposta é sempre não. Todas as fontes de radiação são artificialmente produzidas por energia elétrica. Então, quando o técnico interrompe o disparo, a emissão é imediatamente interrompida. É como se você tivesse uma lanterna num ambiente totalmente escuro, que você iluminasse aquela pessoa e no momento que você desliga a lanterna, imediatamente você para de ver essa pessoa. Não tem qualquer tempo a mais que aquela pessoa vai continuar brilhando sem ter a fonte artificial de luz ali. Então, similarmente a esse exemplo da lanterna, você tem o comportamento da radiação ionizante na sala de exames. Só para lembrar, a luz é uma forma de radiação, só que ela não é ionizante. Ela tem aquela energia, mas de uma intensidade muito mais baixa. Então, o comportamento das radiações ionizantes, elas se assemelham muito ao comportamento da luz, do feixe de luz. Muito diferentemente dos estados sólido, líquido ou gasoso, né? A radioterapia, a mesma coisa. Sempre que a luz vermelha estiver desligada, no caso a luz verde acesa, ela também não tem emissão de radiação. Exceto na braquiterapia, que lá tem fontes naturais sim, só que elas são armazenadas em certas blindagens. Então, para entrar nessas salas na radioterapia, sempre tem que ter autorização ou do supervisor de proteção radiológica ou do técnico responsável pela sala. Na medicina nuclear é diferente. Lá o paciente é administrado material radioativo por meio venoso ou meio oral. Então lá a radiação ionizante se mantém sim presente sempre que tiver um paciente, certamente. E há possibilidade de contaminações eventuais, né? Se algum paciente deixou a saliva em algum lugar, o próprio suor da mão na maçaneta, o próprio trânsito de fontes radioativas no ambiente da seção de medicina nuclear pode levar a contaminações. Então, para entrar na seção de medicina nuclear, você precisa de uma autorização prévia do técnico lá presente, tá? Sempre, porque lá há risco de contaminação, o ambiente pode estar contaminado. Lá, os profissionais locais, eles estão treinados e capacitados para fazer medições para liberar um ambiente. Então, eles têm detectores específicos para monitorar as superfícies e te dar segurança para adentrar nesse ambiente. Mas sem autorização deles, realmente é inseguro entrar lá. Na odontologia também há um raio-x odontológico e lá também as fontes são artificiais. Então é o exemplo da radiologia, só realmente quando estiver irradiando é que você tem presença de radiação no ambiente. Do contrário, não há presença. E o paciente, ele pode ficar radioativo? Para responder essa pergunta, eu volto ao exemplo da lanterna. Quando você ilumina uma pessoa com a lanterna, você consegue vê-la. A partir do momento que você desliga a lanterna, a pessoa não carrega esse brilho contigo no momento posterior. Então quer dizer que a radiação ionizante se comporta da mesma forma que a luz, como eu falei lá no início. A radiação ionizante, ela irradia o paciente, ela interage com o corpo do paciente, mas naquele imediato momento que é cessada a irradiação, o paciente deixa de ter qualquer reemissão ou qualquer espalhamento dessa radiação, tá? Então, o paciente ele não continua radioativo na maioria dos casos, exceto na medicina nuclear, que é lá onde eu falei que o material radioativo é injetado no paciente ou administrado via oral e esse paciente carrega consigo esse material radioativo. Então, ele sim continua sendo um paciente que a gente tem que se cuidar, se resguardar da presença dele. Por isso, na medicina nuclear, há uma sala de espera específica para esses pacientes, onde eles ficam lá até terminar todo o trâmite do exame.
Já na radiologia, radioterapia e odontologia, inclusive na braquiterapia da radioterapia, não é possível você ter esse tipo de relação. Então, esse paciente, ele não tem capacidade de armazenar essa radiação e ficar reemitindo. Esse paciente, ele não tem qualquer tipo de radioatividade após o procedimento. Então, não tem que ter qualquer receio de contato com os pacientes que saem desses 3 serviços: radiologia, radioterapia e odontologia. Incluo aqui também o arco cirúrgico lá no centro cirúrgico. Na medicina nuclear, né, só para frisar, há o equipamento novo aqui na instituição, que é o PET. E o PET, ele tem 2 equipamentos juntos, né? Uma tomografia, que é representada por aquela porção azul na frente, e a zona de detectores ao fundo, que é a parte maior aqui do equipamento. Essa zona de detectores, ela, como o próprio nome diz, só detecta a radiação que sai do próprio paciente, porque ele foi previamente injetado. Então, a própria técnica da medicina nuclear, ela, sendo esclarecida, ela reforça essa tese de que o paciente emite a radiação durante esse tempo. Uma pergunta surpresa. Qual dos símbolos abaixo é o correto? Qual que é o símbolo internacional da radiação ionizante? Tem aqui o A, o B, o C e o D. Ao fim do treinamento, vocês vão anotando as respostas dessas perguntas e vocês vão ter, ao fim do treinamento, um gabarito para comparar as respostas. Na radiologia, a sala pode ficar contaminada por radiação? Sim ou não? E na medicina nuclear, é possível ter contaminação por material radioativo? Sim ou não? A última pergunta desse bloco: quem pode me autorizar a entrar de forma segura em uma sala que possua o símbolo internacional da radiação ionizante e a luz vermelha acima da porta? As respostas possíveis: meu supervisor, o agente de segurança patrimonial, a recepcionista, o técnico de radiologia ou a equipe de enfermagem. Equipamentos móveis de raio-x. No CTI, nas enfermarias e nos quartos, para pacientes que têm maior dificuldade de mobilidade, são usados equipamentos móveis de raio-x. Esse equipamento, ele é como se fosse um raio-x fixo, de menor potência. Ele é levado, conduzido por um técnico de radiologia até esses ambientes, até o leito do paciente, e lá ele faz a emissão da radiação para obter a imagem desse paciente. E aí surgem várias dúvidas, porque no ambiente da radiologia, do raio-x fixo, por exemplo, você tem as barreiras, que são as paredes blindadas, a porta blindada, né? Até a posição onde o técnico de radiologia fica, possui uma blindagem. Nesse caso, não. Nesse caso, ele vai estar num ambiente totalmente aberto, irradiando um paciente. E, em geral, ele irradia vários pacientes, porque todos estão numa condição de difícil locomoção ou de alto nível crítico de estado de saúde geral. Então, o técnico de radiologia, ele vai sempre precisar usar avental plumbífero, protetor de tireoide, porque ele vai fazer isso todos os dias da vida dele e vai fazer em todos os pacientes. Então, pelo alto tempo de exposição que ele está agregado ao trabalho, ele vai precisar usar essas proteções. Já os outros trabalhadores e os outros pacientes, eles não precisam de blindagem, porque eles eventualmente vão estar expostos a esse nível de radiação. Então, por exemplo, aqui na imagem, a recomendação indica que a enfermeira ela pode ficar a 2 metros, né, ou qualquer outro profissional, pode ficar a 2 metros da região de irradiação do paciente. Tá? Então, isso é muito importante ter em mente, porque o que acontece num serviço onde as pessoas não têm esse conhecimento é que o técnico de radiologia chega no ambiente e fala, olha o X, e todos os profissionais saem correndo, às vezes muda até de andar por medo da radiação, às vezes ficam escondidos abaixo do balcão, e isso tudo é desnecessário. Tá?
esse nível de radiação que chega a partir deste equipamento, tá? Que é o equipamento móvel, a distância de 2 metros já é para exposições eventuais, já é uma condição segura de trabalho. Vale lembrar que esse equipamento móvel ele tem uma intensidade, uma tecnologia totalmente diferente do equipamento fixo. Então, dentro de uma sala onde tem um equipamento fixo, ficar a 2 metros de distância não é seguro. Tá? Isso acontece somente para este equipamento. Mesma coisa o arco cirúrgico, ele é um equipamento móvel, mas lá todo mundo tem que ter avental plumbífero e protetor de tireoide. Tá? É diferente a condição. Uma pergunta nesse momento que surge, que é muito comum, o teleradiologia ele usa dosímetro e tem todos os benefícios e direitos dos abonos pecuniários, né, inerente à periculosidade por exposição à radiação ionizante. Essa enfermeira e todos os outros profissionais do CTI, da enfermaria e dos quartos, eles têm algum direito sobre isso? A resposta é não. Existe uma portaria, que eu vou mencionar mais à frente, que já descreve e detalha essa situação e opta por que eles não têm esse direito. Tá? Quem precisa usar VPI? O que é VPI? Vestimenta de proteção individual. Ela não é um EPI, porque o equipamento de proteção individual fornecido pela Segurança do Trabalho, ele é relacionado exclusivamente ao CPF do profissional. Então, como esse é uma vestimenta que é usada pelo paciente, ora é usada pelo profissional, ora é usado pelo acompanhante, então ele tem outra terminologia que não se caracteriza da mesma forma. Tá? A vestimenta de proteção individual. Então, quem deve usar essa vestimenta de proteção individual? O lugar mais crítico para trabalhador na rotina hospitalar é o centro cirúrgico, onde você tem um arco com exposição contínua e que pode acontecer até 5 minutos para paciente, pode até passar disso, né? Então, aqueles profissionais que ficam mais próximos ali do paciente vai acumular uma dose de radiação bastante importante. Então, para esses profissionais, é obrigatório o uso do avental plumbífero, protetor de tireoide e eu recomendo também o uso do óculos plumbífero. Já os profissionais que ficam na sala do centro cirúrgico, como o anestesista, um pouco mais atrás, o técnico de cardiologia, a enfermeira circulante, eles também têm que usar protetor de tireoide e avental plumbífero, mas já estão dispensados do uso do óculos plumbífero. Tá? Esse procedimento não é indicado o uso de luvas de proteção radiológica, porque quando você coloca a luva dentro do feixe, o equipamento compensa a atenuação desse protetor e aumenta a intensidade. Então, isso aumenta a dose no paciente e a dose espalhada de radiação no ambiente. Então, não é aconselhável. O acompanhante, sempre que estiver na sala de exames, quando necessário for, ele precisa usar avental plumbífero e protetor de tireoide. Isso ele não precisa pedir, é um direito dele, então o trabalhador profissional ele tem que oferecer esse material. Quando necessário, o profissional também tem que usar. Quando for usar os equipamentos móveis de raio-x, como falado no slide anterior, o profissional tem que usar também. Tá? O paciente deve usar VPI? A resposta é sim. Por exemplo, o slide da esquerda, você tem uma irradiação sobre o pé do paciente. E o técnico em radiologia colocou uma manta de chumbo para proteger a região gonadal da paciente. Mesma coisa na odontologia. O paciente está portando protetor de tireoide e avental plumbífero. Isso é a correta indicação do uso de proteção radiológica sobre o paciente também. E o dosímetro, quem que precisa usar? Sempre o indivíduo ocupacionalmente exposto. Quem é o indivíduo ocupacionalmente exposto? É aquele que se expõe à radiação pelo dever do trabalho e de forma rotineira.
Tá? Então, por exemplo, o técnico de radiologia, é inevitável a exposição dele à radiação por causa da técnica dele, do ofício dele. Né? Agora, quem vai fazer, por exemplo, uma substituição de lâmpada dentro da sala da área controlada, esse profissional não tem direito, porque ele vai fazer isso eventualmente, não é toda vez que vai ser necessário, não é toda semana que se troca uma lâmpada, e além disso, ele vai fazer exatamente no momento quando o técnico cessar a irradiação, sem paciente, numa situação controlada. Então esse é um exemplo de um profissional que entra na sala para exercer sua atividade, mas não tem características de um indivíduo ocupacionalmente exposto. O posicionamento correto do dosímetro para aqueles que são usuários precisa ser sempre colocado no tórax, na região central, no mediastino, nunca colocar pendurado na calça, na lapela, qualquer outro lugar, pois esse dosímetro, quando ele mede a radiação e vai para o laboratório para sua leitura, ele considera a irradiação frontal nessa posição. Se você mudar a posição de uso dele, você muda também as características que estão sendo consideradas pelo laboratório, podendo falsear qualquer resultado. Quando estiver usando o VPI, o avental plumbífero, deve ser usado sempre por fora do avental, né? Isso é por norma, inclusive. O quadro de dosímetro, ele deve estar sempre numa área livre, e sempre que o profissional não estiver portando o dosímetro, ele tem que colocar esse dosímetro no quadro de dosímetros. O uso é exclusivo por CPF, então não pode usar o dosímetro do colega enquanto ele tira férias, tem que ser um dosímetro para cada profissional no CPF. O anel dosimétrico é um dosímetro que é para ser usado de forma conjugada com o dosímetro de tórax, só em situações onde se coloca muito a mão sobre a fonte da radiação. Isso ocorre aqui na instituição só na seção de medicina nuclear. E sempre evitar a incidência de luz e calor. Dentro do dosímetro existem esses cristais que podem ser chamados TLD ou ASL, e eles são sensíveis a esses dois agentes, luz e calor. Então é muito importante deixá-lo sempre em condições controladas. A legislação aplicada às radiações ionizantes no âmbito hospitalar. A portaria 453 ela foi revogada em 2019 pela RDC 330 e suas instruções, e lá abarca todas as diretrizes de proteção radiológica no âmbito de radiologia médica, radiologia odontológica, veterinária. As normativas do Ministério do Trabalho, a NR32, a NR1516, ela fala sobre periculosidade e insalubridade. A portaria 518, ela fala que radiação ionizante ela deve ser sempre considerada como periculosidade. A portaria 595 de 2015 é aquela que eu mencionei, que diz que o profissional do CTI, da enfermaria, não tem direito aos abonos pecuniários por exposição à radiação ionizante. As normas 301, 305, 610, 801 da CENEM, todas da CENEM, elas abarcam o segmento de medicina nuclear e radioterapia, principalmente, e os rejeitos também. E tem a RDC 50, é uma RDC antiga, mas ainda válida, que fala sobre arquitetura hospitalar. Toda essa legislação ela é importante para o trabalho com radiações ionizantes no hospital. Então, mais uma pergunta para validar o seu treinamento. Quando o equipamento móvel de raio-x chega ao CTI, eu devo me ausentar do setor? As respostas possíveis: sim. B. Não posso ficar atrás do técnico de radiologia. Não posso ficar próximo ao paciente, ou não posso ficar a 2 metros do paciente. Outra pergunta. Para entrar nas áreas controladas ou supervisionadas, preciso usar vestimenta de proteção individual, aquela vestimenta de chumbo? As respostas possíveis: sim, avental e protetor de tireoide. Não, basta ter autorização do técnico de radiologia.
ou não só é necessário na medicina nuclear. Quando for necessário cobrir férias no setor de medicina nuclear, posso usar o dosímetro do colega? As respostas possíveis: sim. B, sim, mas preciso solicitar para colar o nome do colega sobre a etiqueta com o meu nome. Ou não, o uso é exclusivo ao CPF, então é necessário solicitar um no meu CPF. Aqui são as referências, elas estão disponíveis, assim como essa apresentação vai estar sempre disponível em PDF para quem queira estudar mais sobre o assunto. Aqui tem o meu contato, tá? O e-mail, o telefone, por WhatsApp, vocês podem me contactar sempre que precisarem. Como eu falei, eu sou supervisor de proteção radiológica da medicina nuclear e da radiologia, né? Então, realmente, eu sempre tento ficar de forma acessível a todos e a todas as dúvidas que tenham a qualquer momento. Muito obrigado.